Recording is on. Vou voltar aqui, gente, para reiniciar o compartilhamento aqui. Agora vocês conseguem ver? Tá uma tela preta. Agora foi, democracia e gestão democrática. Isso. Tá visível, tá legal aí para todo mundo visualizar? Agora sim. Ah, beleza. Então vamos lá, aqui é uma tela de abertura, né? Democracia e Gestão Democrática no EPT, sejam todos bem-vindos. Sou eu, professora Elaine Ribeiro. Nós estamos falando do capítulo 1, referente à unidade 1, e eu vou começar com essa imagem. E assim, eu gostaria que pelo menos 3 alunos comentassem essa imagem, do que entendem dessa imagem, para a gente ir adentrando nesse bate-papo dentro do que a gente viu na unidade 1. Eu não vejo ninguém, como eu disse, eu só vejo a minha apresentação, porque a ferramenta não permite. Então, eu peço que vocês coordenem aí, por favor, democraticamente, a fala de vocês, quem desejar, obviamente, 3 pessoas pelo menos, para dizer sobre essa imagem que vocês visualizam aí na tela, por favor. Podem falar, tá? Alguém? Bom, no meu conceito, vem no pássaro, me remete à liberdade. A pena me remete à escrita e às ferramentas. Então, a gente tem ferramentas que têm que ser registradas, utilizadas, e não pode deixar de exercer a liberdade. Bacana, bacana. Mais alguém, por favor? Bem, eu vou lá. Vamos lá. Alexandre. Bem, a minha leitura da imagem aí é que nós, sei lá, a mão aí, né, seria de um educador, né, de uma educadora, e nós temos nas nossas mãos as ferramentas para promover a liberdade, né, através da democracia, através da educação. Muito bom, muito bom. Mais alguém? O povo tá tímido, gente. Mais alguém deseja falar? Bom, vamos lá então. Nós vimos eu vou falar um pouquinho da interpretação, que não há certo ou errado, mas há um eixo central de pensamento que é comum, né? Da ferramenta que as 2 pessoas que falaram trouxe, da ideia da liberdade, da ideia da escrita, né? Então, uma mão segurando uma ferramenta, que a gente poderia dizer que é o técnico, né? A parte técnica, né, que o ensino profissional tecnológico ele mira muito no ensino da técnica, né, para criar um profissional que saiba lidar com a técnica, mas essa ferramenta ela se transforma em uma caneta e em um pássaro, que remete ao sonho e à liberdade. Bom, a gente mira muito dentro do que estão estudando na gestão da EPT, esse conceito e essa questão de ensinar, né, ou dividir conhecimentos, passar conhecimentos para os alunos, para as pessoas, né, dentro do nosso movimento profissional, como professores e como profissionais da área da educação, de passar a técnica ou ensinar a técnica. Ensinar é bem relativo, né? Mas vamos usar esse termo de maneira mais humilde aqui. Mas, ao mesmo tempo, o objetivo, quando a gente fala de democracia, da gestão democrática, é estimular no outro, naquele aluno que está na escola, essa liberdade de pensar, de agir, de opinar, de governar o seu aprendizado.
não se ater à técnica, repetir a técnica, entrar naquele processo produtivo, né, de produção em massa, de repetir uma técnica e não participar de todo o processo e não se sentir integrante do processo como um todo. Então, a ideia é instigar essa reflexão inicial e linkar muito com o que Meirelles trouxe, né? Cecília Meirelles disse o seguinte: liberdade é uma palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Alguém quer falar desse trecho dela para nós? Do que entendeu quando estava lendo a matéria, quando estava refletindo lá nas questões teóricas do capítulo? Alguém quer falar para nós aí, por favor? Pode repetir, viu, gente? Não precisa ser uma senha para cada um, não. Quem falou e deseja falar novamente, fique à vontade. Vocês estão tímidos. Alguém? Eu acho assim que liberdade remete a sensação de bem-estar. Então, assim, acho que todo mundo busca isso dentro da sua profissão, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, de você se sentir bem, de você ser livre para expressar seus pensamentos. Então, para mim, liberdade remete a isso. Então, assim, o que todo ser humano, acho que busca no final, assim, é estar bem. Sim. Professor. Sim, pode falar, por favor. Gente, é o Alexandre. Desculpa, só um minutinho. Eu peço até para vocês falarem o nome, como eu não vejo quem está falando, fica aqui, eu fico sem saber. A moça que falou agora há pouco, pode dizer, por favor, quem é? Vocês falam o nome. Janaína, professora. Quem? Janaína. Ah, sim, obrigada, Janaína. Pode falar a próxima pessoa, por favor. Professora Elaine, é o tutor Alexandre. Ah, sim. Alguns alunos relataram aqui no chat que não estão conseguindo falar, né, por problemas técnicos. Mas se quiser escrever, eu me comprometo aqui a fazer a leitura do comentário quando possível. Por tá favor. Bom? Então fica. Vai ser ótimo. Aberto aqui o canal de. Tá ótimo, agradeço, Alexandre. Aí só você me chamar aqui que a gente aproveita a fala do aluno que escreveu e a gente comenta e discute aqui entre nós. Vai ser bacana. Eu agradeço, viu? Disponha. Só falando dessa frase aí, me recorda muito um documentário, né, que na década de 90 foi muito famoso, Ilha das Flores. Ah, eu lembro. E no finalzinho do documentário essa frase é falada com as pessoas catando lixo, né, um lixão. Então dá uma espécie de misto, né, de sentimentos, de uma certa idealização da liberdade, né, em um contexto em que a gente enxerga opressões, né, e que torna tudo isso mais complexo ainda. Quem não assistiu, vale a pena assistir. É um documentário bem impactante, que faz a gente refletir muito sobre o nosso lugar na sociedade e como a gente tem agido, né, e muitas vezes ignorado realidades muito cruéis do outro. Porque a nossa liberdade é aquela velha fala, né? A nossa liberdade, ela vai até onde tem a liberdade do outro, a questão do respeito, da comunhão, da integração, respeitando o lugar do outro também, né? E é muito complexo. Claro que a gente está trazendo isso aqui muito para o contexto educacional, contexto profissional, na educação tecnológica, mas, assim, a vida cotidiana, a gente peca muito nessa questão de liberdade, onde a gente muitas vezes enxerga a nossa liberdade. E, erroneamente, a gente quer liberdade em todos os aspectos da nossa vida, mas muitas vezes, né, falando dessa questão do equívoco, a gente não mede o espaço do outro, ou não respeita o espaço do outro, e acha que ser livre é fazer tudo o que quer, quando quer, da forma que quiser. E não é bem assim, né? Porque aí a gente passa por outras questões complexas de falta de respeito, de autoritarismo, né, levando a liberdade para esse lugar de fazer tudo o que quer, como quer, do jeito que a gente quer, a gente chega numa situação de arbitrariedade, de intolerância, a gente vai para outro lugar, menos o de liberdade real, né? E no meio profissional a gente vê muito
as pessoas que se camuflam nesse lugar da liberdade, onde, na verdade, num contexto bem autoritário, impositivo, controlador, subjugador. A gente vê isso em vários aspectos sociais, inclusive no meio profissional, principalmente porque a gente vive no mundo capitalista. Então, são duas frentes, assim, liberdade e capitalismo, democracia no mundo capitalista, que é desafiador para a gente, né? Nós sabemos disso, né? Mais alguém quer comentar para a gente, por favor? Tem alguém que escreveu alguma coisa? E, Alexandre, se quiser ler para a gente, por favor. Por enquanto, não. Tá, joia. Bom, então vamos seguindo aqui. Como seria esse sonho de Cecília aplicado... Desculpa, eu coloquei um aplicado aqui, mas aplicado, né? Ao contexto da gestão democrática na EPT. Então, vamos trazer essa realidade colocada por Cecília, essa fala dela de que liberdade é uma palavra, que o sonho humano alimenta, não há ninguém que explique, ninguém que não entenda. Trazendo essa parte poética para a nossa realidade, né, nesse contexto da gestão democrática na EPT, o que vocês diriam desse sonho nessa gestão democrática na EPT? O que vocês têm a dizer sobre isso, trazendo para esse contexto, por favor? Alguém? Posso ir, professora? Claro, por favor. Alexandre é aluno, tá? Não tutor. Sim, sim. Eu já distingui a voz, Alexandre. Agora eu Tá sei quem é o certo, aluno e beleza. quem é o tutor. Pode ficar à vontade. Enfim, né, um comentário também para quebrar o gelo dessa pergunta aí, mas eu tenho para mim, assim, a educação profissional e tecnológica, ela tem essa capacidade de transformação das vidas, transformação das histórias da pessoa, né? Nessa minha trajetória eu vi tanta gente, por meio de um curso de educação profissional e tecnológica, realmente mudar de vida, mudar a sua história, mudar a sua trajetória. Então, quando a gente consegue pautar essa educação profissional e tecnológica como a gestão democrática, que democratiza o acesso, a gente consegue promover, então, essa liberdade, essa transformação, toda essa mudança. Então, assim, a conexão que eu estou fazendo é isso, né? A educação ela tem essa capacidade, tem essa missão, talvez, né, de transformação, e a gestão democrática, ela democratiza, então, esse acesso e essa possibilidade de transformação, de mudança, de liberdade para todo mundo. É tão bom ouvir quando o profissional, quando o professor, a pessoa vivencia e tem uma experiência, né, nessa realidade, nesse contexto de gestão, né, na educação profissional, porque é satisfatório perceber quando no seu caso, né, que você tem uma vasta experiência, é muito bom ouvir essas aulas, para as pessoas perceberem que é possível, e muitas pessoas realmente transformam suas vidas a partir de cursos, né, dentro dessa educação profissional tecnológica. Né? Muitas pessoas mudam realmente de vida, se organizam, crescem, quando tem essa oportunidade. Mas muitas vezes nós vemos também esse crescimento, essa mudança de vida, não estou falando que são seus exemplos não, Alexandre, mas trazendo um outro contexto. A gente linka muito esse movimento de mudança à questão financeira, não é? A questão, literalmente, de colocação social, de uma melhora, de um avanço, né, financeiro dentro de um meio social propiciado por alguém que se forma no ensino técnico e tem uma vida melhor a partir do trabalho que executa. Mas há mudanças na vida, isso é muito importante, mas enquanto alunos, né, enquanto pessoas que estão ali numa escola, e nós, enquanto gestores, né, da educação profissional tecnológica, como a gente vê essa democracia sendo aplicada e onde ela está nesse contexto? Porque os resultados... Deixa eu até complementar, Elaine, assim, de fato, né, quando a gente pensa em oportunidades de mudança, de transformação, a maioria dos exemplos ele vem nessa ascensão econômica mesmo, financeira, a pessoa, a partir de um curso técnico, ela consegue um emprego melhor, através desse emprego ela vai para a faculdade,
Mas tem muitos outros exemplos, né? Eu tenho, por exemplo, um depoimento de uma aluna, já uma mulher madura já, que por meio do acesso dela à educação profissional e tecnológica, ela conseguiu quebrar um ciclo de violência doméstica. Olha. Vários exemplos de casos de inclusão, por exemplo, uma pessoa que ela foi, né, recebida ali na educação profissional tecnológica numa condição de inclusão, né, física, até intelectual, e foi uma oportunidade de mudança de vida, de ingresso no mundo do trabalho. Então, assim, de fato, são muitos exemplos que, quando a gente pensa em transformação e liberdade, eles têm muitos contextos que vão além do financeiro e econômico. Muito bom, muito bom. Muito bom você trazer esses exemplos para a gente. Eu coloquei esse ponto aí desse olhar mais voltado para o capitalismo, né? Não isentando, obviamente, essas realidades importantíssimas, mas é uma questão muito frequente, assim, né? Que a gente vê muitas pessoas linkando essa questão das mudanças né, quase que exclusivamente a questão financeira. Mas é muito legal também ouvir essas mudanças e essa injeção de democracia, de integralidade humana, né? Porque a pessoa muda não só em termos de conhecimento, tem oportunidade de trabalho, mas ela tem uma consciência que faz com que ela se enxergue no meio, né? Igual essa moça que você trouxe e conseguiu, inclusive, vencer o desafio da violência doméstica, ou seja, é muito gratificante quando a gente percebe que esse processo democrático dentro dessa gestão na escola, ela propicia esse conhecimento que leva uma tomada de consciência de quem nós somos, o que merecemos, do nosso espaço, né, do respeito que devemos ter conosco e com o outro, do crescimento não só profissional, mas o crescimento enquanto ser humano nas nossas relações. Nessa liberdade de ser e de viver democraticamente em qualquer contexto que a gente viva. Então, quando a pessoa consegue esses depoimentos que você trouxe, quando ela consegue integrar esses aprendizados que ocorreram dentro de uma escola, integrar na vivência diária, entender e transformar em diversos contextos vividos no dia a dia, isso é muito gratificante. A gente vê, né, digamos, a missão da democracia, né, dentro da EPT acontecendo, né? Claro que ainda existem arestas, muitas questões que precisam ser melhoradas, mas a gente vê que está no caminho certo. Isso é muito legal, isso é muito bom. Obrigada, Alexandre. Mais alguém, gente, que queira falar para nós um pouquinho da sua experiência, da sua visão nesse contexto de liberdade e democracia dentro da escola, né? No ensino técnico, alguém quer falar para nós? Eu vou colocar um grilinho aqui. Cri, cri, cri. Vamos lá. Agora eu gerei um desafio aqui para nós, para trazer um pouco para ficar mais leve. Eu sei que está todo mundo cansado, já são 20h41, é plena quarta-feira, todo mundo já trabalhou bastante, mas vamos tentar ficar um pouco mais, digamos, leve, mais prático, né, nesse contexto. Então, o desafio prático que eu trouxe para vocês, gestão democrática na EPT. Imagine que você é o coordenador de um curso técnico e recebeu uma verba extra. Você precisa decidir entre instalar um sistema de monitoramento por câmeras para garantir que os alunos não desperdicem material nas máquinas, foco na eficiência, ou criar um espaço de convivência e grêmio estudantil para que os alunos possam organizar seus próprios eventos e debates, foco na dignidade e autonomia. O que vocês fariam? Enquanto gestores de um curso técnico na escola, falem para mim, por favor. Ô, Alexandre, a sua colega de trabalho é Camila, não é? A Camila, eu trabalho no Senac e a Camila trabalha no Senai, pelo que eu entendi. Isso, sou eu mesmo, isso mesmo. Mas instituições diferentes, não é isso? Ô, Camila. Isso mesmo. Fala para nós um pouquinho, minha querida. Tá vendo que eu tenho a memória boa? Não tô te vendo, não, mas eu lembrei de você. Eu vou abrir a câmera aqui. Eu não te vendo, professora... não. Pode abrir para os colegas te verem, por favor, mas eu não estou te vendo. Mas pode falar.
Eu acho que aí, né, pensando nesse caso, né, um caso, na verdade, até bastante real na nossa realidade mesmo, né? E aí penso o seguinte, né, eu, né, faria opção, né, por criar esse espaço de convivência, né, favorecendo o Grêmio Estudantil, né, porque pensando realmente em estimular, incentivar o protagonismo estudantil, né, o protagonismo deles, e através disso que eles também pudessem participar da decisão, né, que talvez de repente pudesse chegar à conclusão que não seria nem necessário o sistema de monitoramento pelas câmeras, né, mas da conscientização dos grupos, das equipes, das turmas, né, através de ações dos alunos, né, pensando aí em evitar o desperdício, em focar na eficiência, mas que eles tivessem essa consciência crítica, né, dessa necessidade e juntos, né, colaborassem com a gente nessa decisão, né, pensando que isso tornaria muito mais significativo para eles nesse processo de aprendizagem e que com certeza colaboraria com, né, nessa formação, né, integral, né, pensando nessa liberdade que eles vão precisar construir e entender para as ações, né, deles, para essa formação de cidadã, né, que eles precisam ter para as outras decisões que eles forem tomar também na vida pessoal e profissional. Bacana demais, Camila. Se fosse para avaliar, eu te dava um 10 agora. Ah, obrigada. É muito bom, excelente sua colocação, muito bacana mesmo trazer esse pensamento de que a conscientização para a questão do desperdício ela pode acontecer dentro desse espaço de convivência e do Grêmio Estudantil, né? É bem legal a colocação e realmente dentro do contexto da disciplina, do capítulo, essa é a resposta que, digamos, mais, digamos, não vou dizer que é extremamente correta, porque cada realidade é uma realidade, mas a ideal, vamos dizer assim. Mas, na realidade, eu gostaria de ouvir alguém aqui, que esteja aqui no grupo, que fosse bem sincero com uma realidade vivida na escola, dentro de um contexto mais hostil, no mais difícil de gerir, de coordenar, numa escola onde a realidade ela perpassa, digamos assim, por um nível mais complexo de vivência do que o aluno traz de casa, da realidade que o aluno vive lá fora, do meio, da família. Alguém quer falar para a gente sobre isso? Se realmente criaria um espaço de convivência e Grêmio Estudantil? Ou se instalaria um sistema de monitoramento por câmeras? Alguém aí que escolheria instalar um sistema de monitoramento por câmeras? Lembrando que isso não é julgamento, gente, não é uma prova, não é nada de controle, mas eu só queria enxergar, eu só queria que alguém compartilhasse um outro olhar dentro de uma realidade vivida que fosse mais complexa e mais desafiadora, em que a pessoa, dentro dela aí, do pensamento de alguém aí, de algum profissional que está aqui no grupo, pensaria, na minha escola não daria para fazer um Grêmio, a gente teria que instalar um sistema de monitoramento. Professora, eu vou contar um caso, inclusive, que aconteceu na escola onde que eu lecionava, né? Aqui quem fala é a Amanda, tá, Obrigada, tutora? Obrigada. E a diretora é uma escola em uma região periférica, na verdade, é a segunda região mais periférica que nós temos do Brasil, que é o Serra, fica em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? A primeira é a Rocinha e segunda é a Serra. E aconteceu essa situação, né? A gente tem ainda algumas instalações, né? Algumas salas de aula que às vezes não tem nem laje e nem é coberto, ainda é na telha, né? Tem umas 2 salas lá que são assim. E a diretora investiu pesado no sistema de monitoramento, né? E aí os alunos me questionaram, poxa, professora, não tem nem telhado aqui direito, né? Não tem teto, não tem ventilador, mas tem sistema de monitoramento, né? E assim, eu fiquei assim, sem ter o que dizer, né? Porque de fato a gente. Mas eu entendi também a questão da professora, né? Da diretora, porque a gente está falando de uma região, né, onde que a gente tem muita perda de material de aluno,
né? Às vezes um aluno pega, às vezes não intencional, ainda mais quando a gente fala de sexto, sétimo ano, né? Às vezes pega não de forma intencional um material de alguém, e aí a mãe ou o pai vai querer saber quem que pegou aí para resolver isso, né? De uma forma muito mais tranquila, sem perpetuar isso, às vezes busca na câmera, fala, ó, não pode pegar e tudo mais. Então, assim, eu entendo que causou uma situação bem complicada, talvez, de tomar essa decisão, né? Se eu vou mexer na estrutura, né, que precisa, inclusive, da escola, ou se eu vou, né, me preocupar e adotar algumas medidas, principalmente no monitoramento, né? É isso. Muito obrigada, Amanda. Tá vendo, gente, que são realidades. Claro que o ideal, como a Camila trouxe, seria a criação desse espaço de convivência e grêmio estudantil, e dentro desse contexto, conscientizar, trabalhar, dar liberdade aos alunos até de opinarem, né, para uma nova verba que vier para o ambiente, para instalar monitoramento, câmara de monitoramento. Mas quando achei ótimo, Amanda, ter esse exemplo, coincidentemente, mas na verdade no universo não existe coincidência, acho que foi bacana demais, justamente esse exemplo encaixar esse desafio aqui, né, que a Amanda trouxe, porque existem realidades que nos desafiam com essa questão da postura democrática. Porque o contexto em que a pessoa vive, ou a realidade que uma escola vive, muitas vezes nos desafia muito em como gerir de forma democrática, dependendo da realidade que se vive na escola, que se vive no meio. Então, a democracia, ela é uma construção, não é? É uma construção que vai sendo estruturada com o passar do tempo, com as melhorias que vão acontecendo no meio, nas famílias, né? Tudo, claro que eu penso que a educação mesmo ela começa em casa, e a escola ela vai burilando esse processo educacional, trazendo técnicas, teorias e etc. Mas vem da base lá de trás. E muitas vezes as estruturas familiares têm invertido esse lugar, né? Querem que a escola eduque e em casa tem um outro movimento. Mas, enfim, não vamos entrar nesse contexto. Mas é uma construção frequente, que até no nosso texto mesmo traz essa colocação, lá no capítulo 1, que a democracia é uma construção que vai acontecendo, vai acontecendo paulatinamente na nossa realidade, aos poucos, vai sendo estruturada com essa tomada de consciência e com o apoio e o exercício da própria escola. Então, dependendo da realidade, uma gestão democrática no meio que se vive na escola, dependendo do contexto, é desafiador, né? Muito desafiador. E foi ótimo que a gente viu esse exemplo da Amanda aí, que encaixa, né, quase que de maneira bem propícia nesse exemplo e nesse desafio. Alguém mais quer trazer para a gente alguma pontuação, gente? Alguma colocação a respeito? Professora, Sim? temos um Professora, chat. Oi? Perdão, pode ir o colega, mas tem uma mensagem no chat também, depois. Pode ler, Alexandre, para nós, depois o colega pode falar. Professora? Sim? Sou Luciano. Sim, Luciano. Eu gostaria de falar, mas assim, eu ia gerar um pouquinho de polêmica, porque eu estou numa região, Barueri, muito próximo a Alphaville, eu estou do lado de Alphaville, né? Uhum. O que se vende em Alphaville? O que se vende é uma escola com câmera, né? Ninguém quer espaço de convivência. Os pais nessa região de Alphaville, eles querem a apostila do sistema ângulo, do sistema objetivo, do sistema etapa. Eles querem uma escola monitorada e que esse monitoramento esteja no celular dele 24 horas. Então é assim, né? Se de um lado a gente pensa que na área pública a gente vai buscar um espaço de convivência com os alunos, porque é o que falta realmente, numa escola privada, numa região nobre, o que se vende, o que o coordenador vai vender para os pais, é uma exigência dos pais, é uma escola extremamente monitorada. Eu sei disso porque eu trabalho com a parte de automação industrial, com a parte de automação residencial, sou eu que faço a instalação disso, né? Uhum. Então, o que acontece? A escola não tem quadra,
não tem uma quadra poliesportiva, mas ela precisa ter um sistema de monitoramento, precisa ter grade com senha, ela precisa ter uma concertina. Então, isso depende do público, né? Isso vai muito do público, de para quem a gente está vendendo, né, a nossa ideia, né? Às vezes eu não concordo, mas é o que eu tenho para oferecer, né? Não, muito. Tá vendo, gente? É muito rico isso. Eu adoro essas colocações, esses debates, quando as pessoas trazem, né, essas experiências, essas vivências, que a gente começa a enxergar o mundo com olhos mais atentos e uma realidade que se vive. Então, olha só o exemplo da Amanda e olha só o exemplo do Luciano. Como que faz a gente pensar muito sobre essa questão, porque acaba caindo naquele ponto da exclusão, não é? Por que coloca-se concertina, grades, monitoramento 24 horas numa escola privada? Porque ainda é né, trazendo para um processo real, são pessoas que têm muito dinheiro e que se sentem ameaçadas no meio que vivem. Então, monitorar, ter concertina, não ter quadra de esporte, porque o foco tem um outro foco, e um outro olhar, e é uma outra realidade. Então, é muito interessante e a gente vê que o sistema capitalista, ele é desafiador o tempo todo para a nossa postura de democracia, né? de gerir democraticamente, porque, teoricamente, o ideal, o mundo dos sonhos, da liberdade, é que as escolas fossem, inclusive, abertas a todos e todos participassem até da mesma estrutura escolar, sendo pobres, ricos, classe média, baixa, esse seria o ideal. Mas a gente vê que no contexto que a gente vive aqui, enquanto brasileiros, vamos falar do nosso país, da nossa realidade aqui, não é bem assim que as coisas acontecem, né? Mas, enquanto alunos, profissionais, estamos burilando, refinando os nossos conhecimentos e aprendendo e tomando consciência de atitudes baseadas em pesquisas, em vivências, a gente pode fazer o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem, voltando àquela imagem inicial, com as ferramentas que a gente busca para construirmos uma integralidade, né, um ser humano mais integral, uma consciência da sua participação de forma integral nos seus processos enquanto profissionais, enquanto seres humanos, enquanto filhos, enquanto seres na sociedade, enquanto cidadãos, né? Então, é muito legal ouvir a experiência da Amanda, a experiência do Alexandre, a experiência do Luciano, né? Porque enriquece a nossa base de conhecimento e traz para nós uma realidade que a gente vive aí, né? São fatos reais. Obrigada aí pelas participações. O Alexandre, você quer colocar para nós a fala da pessoa que escreveu no chat, por favor? Sim, é a Janaína. Ela fez um comentário parecido com os colegas. Ela diz que em São Paulo eu instalaria as câmeras devido à grande violência e assaltos constantes em escolas. Pois é, né? É o que comunga aí com a realidade, né, trazida aí pela Amanda e pelo Luciano. É o que a gente vive. Mas dentro desse contexto a gente pode tentar ajustar e construir um movimento mais democrático, né? Mas a gente precisa, antes de mais nada, entender que nós vivemos uma realidade que nem sempre permite movimentos tão democráticos, né? E dependendo do contexto escolar também, sendo escola privada, como o Luciano trouxe, tem que vender aquele produto, tem que vender para as pessoas. Aquela escola é uma empresa e precisa ganhar dinheiro. Se a maioria dos pais que pagam as mensalidades dos filhos querem que seja instalado câmeras de monitoramento, para monitoramento, a escola que precisa daquele fornecedor, que precisa daquele cliente, claro que ela vai atender o cliente, porque tem aquela fala, o cliente tem sempre razão. Então, são casos e casos, realidades e realidades, mas aqui a gente vê que o ideal seria esse espaço de convivência e grêmio estudantil, mas a realidade nem sempre é favorável a esse tipo de movimento, né? Esse tipo de escolha, ou a essa escolha, vamos dizer assim. Bom, vamos passar para frente aqui, que o nosso tempo está esgotando. Vamos lá.
Se a liberdade é um sonho que ninguém explica e ninguém que não entenda, na gestão da EPT ela se manifesta quando o foco deixa de ser apenas a eficiência das máquinas e passa a ser a dignidade das pessoas. Então, é um resuminho aí, um fechamento do que a gente discutiu até aqui, né? A liberdade da Cecília é o nosso objetivo final, mas como diz Gramsci, ela só acontece se a nossa escola e a nossa gestão for um lugar onde a gente aprenda a decidir e não apenas a obedecer. É por isso que democracia na EPT é muito mais que um curso técnico, é formação humana integral. Bom, meus queridos, nosso tempo aí tem 2 minutinhos, mas a gente pode até passar um pouquinho. Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer trazer alguma fala sobre a expectativa da disciplina? Alguém quer sugerir? Fica aberto aí para que vocês se coloquem aí, por favor. Tá bom? Eu vou fechar a apresentação aqui. Muito obrigada. Eu vou fechar a apresentação aqui, ok? Tudo bem aí, pessoal? Alguém? Tem mais participação no chat, professora. Se puder ler para a gente, por favor, ou tem alguém que levantou a mão também que deseja falar? Pode falar. Alguém levantou a mão. Vou ler aqui a participação do Álvaro. Ele diz que em todas as escolas estaduais de Minas Gerais foi instalado o sistema de segurança e monitoramento. E tem também da Kátia, que diz o seguinte: participei da articulação para a construção do Grêmio Estudantil de uma escola de ensino médio do projeto Somar do Zema, escola estadual. Os alunos não têm noção do que fazer, do que é um Grêmio Estudantil. Olha só. Então, cria-se o espaço, mas não é... O aluno não tem ideia do que seja. É meio bizarro isso, né? Aplica-se esse investimento, mas o aluno não sabe o que fazer. Então, tem algo que está fora do eixo aí, né? Professor, eu acho que é muito por causa dessa era de celular. Independente, eles podem estar em qualquer lugar, eles sempre estão no celular, eles podem estar na praia, eles estão no celular, eles podem estar na escola, eles estão no celular, eles não participam, não verificam o que tem ao redor, eles só querem ficar no celular. O celular tem sido um grande desafio para as escolas ultimamente, né? Aliás, não só para as escolas, eu acho que para todos os contextos de convivência, o celular tem sido um grande desafio. Como eu trabalho também com a psicoterapia, eu atendo numa clínica aqui mesmo na cidade, e o número de pais que chegam assim, com esse nó, com esse imbróglio na convivência com os filhos, por causa dessa questão do celular, tem sido assim, o índice tem sido grande, sabe? Porque tem as questões dentro das pesquisas do que o acesso à tela, o acesso excessivo à tela tem provocado, alguns estudos já têm comprovações das afetações da luz azul para criança e adolescente, né? Nas interferências cerebrais que acontecem, enfim. E dentro da escola tem sido um processo complicado, porque é como se o aluno sem o celular entrasse num processo de abstinência. E aí ele fica acelerado, ele não consegue prestar atenção, ele fica nervoso, e isso acontece também dentro de casa com a família. Então, tem sido tenso isso tudo. Então, esse monitoramento aí, as instalações das câmeras, né, pode ser, eu acredito que sim, que tenha inclusive esse objetivo de também monitorar como que o aluno tem estado dentro da escola e se ele tem quebrado as regras da escola, que é não usar celular, por exemplo. Né? Que acaba sendo um controle, porque se deixar o aluno livre para ele ter essa consciência, ele estando no processo, entre aspas, adoecido com esse vício da tela, muito provavelmente ele não vai respeitar.
né? Tem alguns estudiosos que até dizem que esse uso excessivo de tela e esse vício que tem sido criado, né, entre as crianças e adolescentes, compara-se a um vício em substâncias mais pesadas, né, de drogas assim mais pesadas. Então é um desafio, é outro desafio também, que muitas vezes os pais esperam que sejam resolvidos dentro da escola. E aí vem né, outra discussão, né? Mais alguém, gente, que queira dizer alguma coisa, trazer alguma colocação para a gente, alguma expectativa, fiquem à vontade. Alguém? Alexandre, tutor, quer falar alguma coisa para a gente encerrar, já que está todo mundo caladinho, todo mundo tímido? Professora, gostei muito da apresentação, achei bem dinâmica, né? E também a participação dos colegas enriqueceu bastante o debate. Acredito que muitos de nós aqui, né, estamos familiarizados com a palavra democracia e com a tentativa de sua vivência, né, em sala de aula, no contexto escolar, muitos aí fazendo a transição. Então, acredito que será um momento muito enriquecedor, né, a partir dessa aula e das seguintes, né, a construção desse conhecimento coletivo e também individual do que venha a ser uma gestão democrática nas escolas. Eu agradeço, Alexandre, obrigada. E assim, quando eu penso, gente, nas aulas, nos exercícios, nos nossos debates, eu penso muito em trazer um pouco de leveza para esse nosso processo de troca de experiências, de troca de conhecimento, porque eu sei que todo mundo está cansado, todo mundo trabalha muito, então eu procuro sair um pouco desse contexto maçante de repetir, né, cada parágrafo do texto, porque realmente é cansativo. Então, o meu objetivo é trazer o nosso material para uma realidade vivida e a ser vivida, né, e que está sendo vivida. Porque o objetivo desse curso, ao meu ver, de pós, para todos nós que somos profissionais da área da educação também, é poder absorver o melhor disso tudo, desses estudos, dessas leituras, para trazer para o nosso meio, para a nossa vivência, para a nossa realidade. Porque só focar na questão teórica é bacana absorver esse conhecimento teórico, mas mais do que isso é trazer para a prática. Então, assim, dentro das aulas síncronas, assim como foi eu também dou aula no outro curso, né, do curso aqui da pós, EAD na EPT e agora em gestão para a EPT, trazer essa praticidade para a gente refletir e fazer esse suco de trocas de experiências, de linkar a nossa realidade com a teoria com a nossa realidade, e tornar um bate-papo mais leve, mais dinâmico. E esse é o intuito. Então, assim, quando você trouxe isso, Alexandre, eu agradeço e vejo que eu acredito que está dando certo. Isso é bom. Né? Espero que seja tão bom quanto nas nossas próximas aulas síncronas. Eu agradeço muito a participação de todo mundo, né? Muito mesmo, muito obrigada mesmo. Mas alguém mais quer falar alguma coisa, sugerir, trazer alguma colocação? Professora, a respeito da câmera como mecanismo de controle, eu fico observando. O professor, os pais deixam que a escola resolva. Eu não sei se foi falado porque eu saí, sim, mas eu vou falar aqui. Pode falar. Os pais deixam que a escola resolva, mas o professor finge que não vê, porque ele quer evitar um embate com o aluno dentro da sala de aula. Que é um outro cenário também, né? Uma outra realidade. Porque tem muito aluno que é agressivo demais, e ele movimenta a sala inteira. Ele lidera para o mal, ele lidera a sala para não ter aula. Qual o seu nome, professor? Eunice. Eunice, porque não apareceu para mim não, o nome, não. Tá vendo, gente, que as realidades muitas vezes não são favoráveis a uma atuação, digamos, mais democrática? E o professor exausto, cansado, como a gente fala na roça, pelejando para levar o conteúdo, numa realidade muitas vezes que não coopera,
ele faz a vista grossa, que a gente sabe muito disso. E vai ali cumprir aquele papel, vai ali exercer ali, né, para poder ter o seu salário no fim do mês, e não é só dentro da sala de aula, isso aí em muitos contextos profissionais, que vai ali porque precisa ter uma grana no final do mês, pagar as contas, e às vezes, né, desculpa a forma de dizer, mas às vezes está de saco cheio, mas não tem uma outra alternativa, não tem como fazer uma reopção profissional, não tem como mudar de área, a pessoa vai levando, como dito no popular, vai empurrando com a barriga. E é também uma realidade. Né? Então, assim, daria para a gente discutir isso aqui um dia inteiro, trazer muitas realidades e dividir experiências e refletir em cima dessa liberdade, dessa democracia, dessa gestão da escola dentro de realidades e realidades e realidades, em espaços distintos, né, espaços mais complicados socialmente, mais favorecidos, classe baixa, média alta, baixa, 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 média e por aí vai. Mais alguém, gente, para a gente encerrar? Bom, já são 21h08, vamos encerrar por aqui. Agradeço muito a participação de todo mundo, os caladinhos aí que participaram ouvindo. Obrigada, boa noite, um bom descanso para todo mundo. Estamos juntos, como, né, uma fala popular aí, e vamos fazer o nosso melhor para que a disciplina dê certo e a gente possa absorver o melhor de tudo isso, não só dessa disciplina, mas de todas as outras, obviamente, do curso como um todo. Um abraço para todo mundo, muito obrigada, fiquem com Deus, boa noite, bom descanso para todo mundo, valeu, até a próxima. Tchau, tchau, obrigada, professora. Obrigada tchau, a vocês, tchau, obrigada, gente. Tchau, boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, professora. Obrigada, professora Elaine. Obrigada a todos. Obrigada, gente.